Eu, Guilherme, mais um vídeo de Bianellian Review. Aqui eu tô no mapa pré-carregado. Beleza. Hoje a gente vai criar uma possível lore para este jogo magnífico que eu já tô postando o vídeo. Vou aqui uma criatura voadora para ficar mais interessante na explicação. Vamos lá. Provavelmente esse planeta que a gente joga o jogo existe há muitos milhões de anos. Eu chutaria a 350, mais ou menos um tempinho depois da criação da Terra. Chutaria 3,6 ou 3,6 a 2 bilhões de anos atrás. E o tempo que estamos jogando é depois de 2022. Sim, e isso vai chegar lá mais pra frente na nossa explicação. Vamos continuar. Depois, na formação do planeta, nós tivemos o início de um grande vulcão, que seria esse vulcão que tem no jogo, que tem um vulcão, um negócio, meio que um negócio de lava no jogo, uma cordilheira. E esse negócio, esse aí foram criadas várias montanhas. E foi aí assim surgindo. Tudo começou com apenas esse enorme cadeia de montanha e pedras e esse longo jogado de lava. Até que mais ou menos há 1 bilhão de anos atrás ocorreu meio que um resfriamento do sistema desse planeta. Ou seja, muitos planetas que eram muito quentes começaram a ficar mais frios. E como esse seria meio que a Terra desse sistema solar, ele foi muito importante. E como o planeta era bem jovem, mais jovem que a Terra, né? Tudo correu bem. E aí, desse resfriamento, como era o terceiro planeta, começou a surgir a água. E com a água surgiu a vida. A primeira vida foi essa vida costeira com a qual eu estou passeando por enquanto. E depois foi surgindo as árvores e cogumelos. E, só de curiosidade, o último bioma que provavelmente existiu foi o bioma de pântano. Aquele pântano lá. Por quê? É um bioma cheio de água, então pode ter ocorrido depois do resfriamento. Eu chutaria há 200 milhões de anos, que seria a época marinha, que eu vou explicar já já. Logo após todos os acontecimentos pré-vida, surgiu os primeiros seres vivos. A pergunta, quais? No jogo, nós temos vários. No entanto, tem um que chama atenção, que não pode ser jogado, pois são entregados aos seguidores alfa, que é o Jorvi, que você consegue ver só uma aparência. Então, assim, eu chutaria que é esse tal de Jorvi, porque eu já vi uma imagem dele, ele parece muito uma criatura muito mais primitiva. Quando ele surgiu, se a gente usar uma medida de terra, 500 milhões de anos atrás seria provável. Pois 500 milhões de anos atrás ocorreu a explosão cambriana, onde a vida ficou muito melhor. Então eu chutaria que Xijorvi também foi isso, dessa explosão de vida. E junto com Tinit, Tonit, Onit, animais pequenos e talvez Goxo para reinar nos mares. Ares. Bom, avançando de 500 milhões de anos atrás, mas para esse mundo, a gente vai para a 200, na verdade 300. 100 milhões de anos atrás, antes da explosão aquática. O que aconteceu nessa época? Criaturas de tamanho médio começaram a surgir. E dentre elas, o predador de topo da época foi o Vivek. Sim, este escorpião, né? Esse escorpião bizarro que você tá vendo aí, foi um primeiro grande predador. Isso há 300 milhões de anos atrás. Para esse mundo. Né, com essa sua cauda de Scorpion e suas 3 patas. E foi mais ou menos nessa época também que surgiram os Speedos, que começaram a colonizar o mundo, criando as suas famosas teias, sempre dando o máximo de si.
Então os Teenets e Tonits começaram a escavar enquanto eram perseguidos. Até aí tudo bem. E também foi nessa época que os céus começaram a ter criaturas. Entre elas temos os Gnarks. Isso foi chamado de a explosão vida dos três cantos. Na verdade, é chamada explosão de vida aeroterrestre, onde a vida evoluiu muito no céu e muito na terra. Mas até aí tudo bem, isso é esperado. Mas 200 milhões de anos atrás, para esse mundo, né? Eu não vou parar de falar para esse mundo. Tivemos uma explosão de água, ou seja, como eu disse, o pântano surgiu. Dele, muitas criaturas semiaquáticas e marinhas apareceram, como os Exocets, que foram os segundos top predators, e talvez superando e desbancando o Vivix, reinando como os novos grandes predadores, destruindo tudo que caía no mar e nas águas. Mas foi há 100 milhões de anos atrás que foi conhecido o evento dos giganismos, onde 3 grandes animais começaram a surgir. Desses 3, apenas um deles está vivo e você pode controlá-lo. Mas vamos falar primeiro do vivo. É o Hukari. Esse, semelhante ao Piroraptor de Jurassic World Dominion, é um predador gigante, lento e que tem garras enormes. Ele é um predador e é o maior animal existente vivo, pensando de toda a Terra. Depois tivemos aquela carcaça que eu esqueci onde tá, mas eu já vi. É uma carcaça de um bicho que tem um crânio que é semelhante a um quilossaurídeo, digamos assim. Essa criatura eu batizei de Gargoylopithecus, que é a fusão de Gorgoleosaurus com Gigantopithecus. Porque ele poderia ter sido um anquilossaurídeo alienígena ou um primata alienígena que foi extinto 50 milhões de anos atrás, uma extinção que já vamos mencionar. E a última criatura, que eu vou inclusive aqui e já volto para achar onde ela tá, né? Já volto para mencionar melhor e ter mais exemplo. Aqui, galera, eu tô aqui para encontrar, que já tá aqui embaixo. Aqui, olha, galera, esse enorme, semelhante a um ictiosauro. Ele seria a maior criatura deste planeta. Ele habitaria as profundezas dos mares, caçando goxus, porque vivia em grupo, então ele seria tipo uma baleia carnívora. E que, meu amigo, ele é gigante, viu? Ele é gigantesco. Isso. Olha isso, mano. Compara ele com um goxus, por isso que ele come grandes cardumes. Olha isso, velho. Ele no tamanho nem de uma costela dele. Vamos reiniciar aqui pra ficar mais... Olha que detalhe interessante, que quando o Goku morre ele fica chegadinho ali, mas eu renasci aqui. Eu renasci no mar, velho. Esqueci. Ai. Nasceu Skydon já morreu. Que bizarro. A gente vai falar do Skydon mais tarde. Mas vamos lá. Olha, o Skydon provavelmente vive aqui, né? Que interação ter. Depois eu vou fazer isso. Vamos lá. Assim, galera, nesse meio tempo, nós tivemos de 300 milhões de anos, vamos estar aí, passaram 50 milhões de anos atrás do reino desses animais gigantes, e há 50 milhões de anos atrás ocorreu um evento que atualmente ainda acontece, que é a tempestade de esporos. Mas essa tempestade de esporos vem com esporos venenosos e não venenosos. E assim, isso matou as criaturas gigantes. Enquanto os menores se refugiavam em cavernas, os gigantes não tinham o que fazer. Bom, isso, Hekari conseguiu, como ele era o menor das 3 gigantes, ele conseguiu se refugiar em cavernas. E por isso que eles são um pouquinho mais raros, os Hekaris, né? Porque eles
são animais gigantes. Então a maioria morreu na tempestade de esporos, que inclusive tá até acontecendo uma agora. Então assim, mas um resistiu até 25 milhões de anos atrás. Mas acabou falecendo. Que foi aquele bicho gigante marinho que eu falei. O ictiosauro alienígena. Ele morreu porque começaram a crescer muita vegetação. Porque há 30 milhões de anos atrás, conhecida como expansão marinha. Porque assim começou a ter vida marítima. Começou a ter, né? Mas na costa, naquela explosão marinha de 200 milhões de anos atrás. Mas começou a criar nas profundezas vida. Lugar onde o ictiosauro alienígena vivia. Acabando prendendo ele, a maioria morreu. Por isso há tantos fósseis. Mas o Gargolopithecus faleceu logo nos 50 milhões de anos. E Recare atualmente é um bicho raro que vive normalmente. Continuando. Há mais ou menos... Há mais ou menos... uns 10... há 1000 anos atrás... Mas surgiu um ancestral do Skydon, vindo de um lugar conhecido como Planeta Terra. E sim, essa lore, a partir de agora, tudo essa lore é todo dia. E temos o humano, que é jogável no jogo. E eu imagino que o humano é um animal que veio a esse planeta para explorar vida em outros planetas. Encontrou esse planeta, vendo que ele tinha probabilidade de vida, ele começou a explorar, tendo oxigênio para ele resistir. O humano tentou explorar. E uma coisa que você nota, que eu vou mostrar agora, então. Hoje, galera, eu vou ter aqui para complementar minha lore. O que eu encontrei é uma espécie de peixe, concretizamente de fóssil. Eu juro, galera, isso não tava nos meus planos. Provavelmente esse peixe deve ser da explosão marinha que eu tava mencionando. E provavelmente ele também foi extinto. Provavelmente ele veio naquele evento de gigantismo, pois ele é maior que o Goxel. Inclusive dá pra ter um Vrex se abrigar aqui na boca dele. Então provavelmente ele vem daquela do gigantismo. Então assim, ele também deve ter sido extinto na mesma época, ou até mesmo 5 milhões de anos antes do outro lado do ictiosauro marinho. Isso é bonitamente incrível. Mas a gente tá procurando uma evidência muito mais importante, que inclusive tá aqui. Essa base é uma tecnologia misteriosa. Eu chuto. Há 3 teorias para o que é essa base. Primeira teoria. Essa base provavelmente é alguma formação bizarra e que o humano no futuro acabou pegando, o que eu acho bem provável. Segunda teoria, os humanos vieram mais antigamente do que esperávamos e acabaram se instalando aqui, mas aquele ictiosauro foi lá e destruiu o local, por isso que ele tá semi-aberto. Outra teoria, esse lugar é recente. Sim, talvez até 100 anos antes de quando a gente tá jogando. E isso você vai entender já já. Mas sim, se o humano realmente construir isso aqui, a nossa linha do tempo não vai alterar em uma coisa. Nós humanos, nós construímos, beleza? Nós fomos atacados pelo ictiosauro. Beleza. Isso se a gente veio antes. Se a gente veio depois, isso aqui destruiu ao longo da deterioração ou alguma criatura, como eu chutaria, um V-Trek que viajou ali, que você consegue ver que vários V-Treks teriam capacidade de destruir isso aqui, e acabaram atacando aqui. E acabaram fazendo as pessoas fugirem, talvez até tenham criado uma ninhada aqui. Mas que depois foram embora. Ora, mas assim, e aí tem a teoria de que isso aqui foi construído há 100 anos atrás. Mas isso é o quê? O humano, que nós estamos vendo agora, sofreu uma transformação.
Skyadons. Isso explicaria a sua sapiência e que no jogo é mencionado uma criatura sapiente e ereta que prefere ver em árvores, mas se estabelecerá em outros locais altos. Inteligente possui tecnologias iniciais. Metalurgia. Muitas ciências pequenas existem globalmente, no entanto, evidências sugerem algo mais. Esse algo mais, metalurgia, faz totalmente sentido com que ele possa ter criado essa base. Ou seja, 100 anos atrás, ou mais ou menos uns 500 anos atrás, nós humanos evoluímos para esse Skyadon. E com o sumiço dos primeiros colônias humanos nesse planeta, nós voltamos e descobrimos o Skyadon, um animal estranho que parece humano e parece bem sapiente. O que é ele? Um humano evoluído. 20 anos atrás do que acontece o jogo, o mundo perfeito acontece. A natureza está 100% preparada. E bom, a última criatura a existir surgiu há 5 anos atrás. A evolução é rápida, não é? E essa criatura, na verdade, foram duas. Que é o Kanisk e o Zinoi. Por quê? Você vê que essas outras criaturas não têm nenhuma especialidade, né? Além do Speedo, que ele pode criar teias. Mas isso não é feitável no jogo. É apenas teias que aparecem no meio do nada. Mas Zinoi, você consegue ver, ele fica em cima da água. Sem contar que ele não tem nenhuma outra característica. Você vê ali, ó, ele só sabe pular, levantar a cabeça e andar. Ou correr. E Kanisk, uma salamandra semiaquática que se camufla. Que você consegue fazer ela ou não voluntariamente se camuflar ou não. Então, assim, essas três criaturas parecem ter habilidades especiais. Eu chutaria que Kanisk e Zinoi foram as últimas criaturas a existirem. E assim... acabou. Essa é a lore. Mas quando vivemos? Vivemos para nós vivemos e jogamos em 2079. Por que, você me pergunta? Veja isso, um holofote. Por que, você me pergunta? Porque aqui o tempo passa muito mais rápido. Por isso que as criaturas evoluem tão rápido. Em questão de 5 anos já surgiu um Kanisk e um Zinoi. Então, pra gente que é 2022, aqui é 2079. Então, quando for 2099 lá, no nosso planeta, imagine, talvez, 2000 e, sei lá, 400, sei lá, vai que, né? Então, assim, eu acabo esse vídeo dessa lore. Muito obrigado.